Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Ministério Luz do Saber em Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade às doutrinas que tiram a sua liberdade. Esse é o podcast parte 2. Hoje nós vamos falar sobre as armadilhas dos dízimos e das ofertas. Então vamos lá. Uma das coisas mais difíceis na vida com Deus é separar o santo do profano. Quando se fala em dinheiro, então, a coisa fica ainda mais complicada, pois mexe com a cobiça, com o interesse do ser humano, né? Diante de tantos maus exemplos, ofertar a casa de Deus tornou-se algo complicado, algo desafiador. Dízimos e ofertas, eles estão explícitos em várias partes aí da Bíblia, várias passagens bíblicas falam sobre isso. O ato de ofertar a Deus, a ofertar à igreja, é um ato de fé e uma ordenança divina. O problema vai surgir quando alguns líderes gananciosos constrangem os liderados e submetem as pessoas a fazerem sacrifícios em prol do próprio bolso, pois em vez da oferta ter a sua finalidade, efetiva, ou seja, cuidar da obra de Deus, cuidar às vezes de um templo, uma igreja que precisa terminar de ser feita uma obra, angariar fundos para levantar comida e cestas básicas para as pessoas necessitadas, enfim, esse dinheiro acaba parando no bolso de pessoas mal intencionadas. Bom, o que vai falar então sobre esse artigo de hoje? Nosso foco é realmente ver as armadilhas aí, vários versículos com texto fora de contexto e que acabam sendo usados para te oprimir, e a gente vai ver que na verdade a coisa não é bem assim. Bom, vamos lá. Vamos começar então com uma das primeiras passagens que fala sobre ofertar a Deus, que é o livro de Gênesis, capítulo 4, versículos do 3 ao 7. Nessa leitura, a gente aprende pelo menos três coisas. O carinho que Abel tinha com Deus, pois ele separou o que a gente poderia chamar de primícia, né? Primeira cria do seu rebanho, e além da sua primeira cria, a segunda coisa que a gente aprende, ele pegou a melhor parte do seu rebanho para poder ofertar. E também a gente pode destacar aí a preocupação que Deus teve com o coração de Caim ao notar, né, a ira que estava surgindo pelo fato da sua oferta ter sido rejeitada. Nesse trecho da Bíblia, portanto, a gente aprende que deve ter capricho e carinho ao ofertar a Deus. Essa oferta, ela pode ser o fruto do seu trabalho, não precisa ser necessariamente dinheiro. Um trabalho bem feito vai render mais. O seu trabalho na obra de Deus, ali é uma oferta. Se você vai louvar, é uma oferta. A gente sempre tem que ser grato a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida, e tem que tomar muito cuidado com a inveja, especialmente quando você vê um irmão aí que está prosperando mais que você. Porque o ciúme e a cobiça vão fazer a gente pecar, né? Vão fazer a gente acabar fazendo algo de errado. No livro de Coríntios, capítulo 9, versículos do 6 ao 8, a gente vai ter uma armadilha muito utilizada aí por falsas lideranças. Esse trecho isolado pode ser usado para convencer você a ofertar mais do que o seu coração realmente desejava. Pois, vamos destacar aí, quem oferta pouco, colhe pouco, mas quem oferta com abundância será farto. O interessante aí é que, estando atento à leitura, você vai perceber que deve contribuir conforme o seu coração e não de acordo com o que estão te dizendo. Aí eu vou abrir aspas aqui rapidinho. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então deixa bem claro aqui, não por tristeza ou necessidade. E aí a gente pode entender também que Deus não vai aceitar moeda de troca, né? Não é assim que as coisas acontecem com o nosso Deus. Se alguém falar esse versículo a você e a dúvida nascer no seu coração, é melhor você orar a Deus e ler todo o capítulo 9 em vez de apenas o trecho isolado. E aí você pode perceber que Paulo estava preparando a igreja para receber os macedônios, e a preocupação de Paulo era que houvesse recursos para que não faltasse nada, né, na hora de receber esses visitantes. E ainda sobre esse mesmo ponto de vista, a sua percepção vai acabar mudando, e você vai ver que aquelas palavras distorcidas
que as pessoas te disseram não tem nada a ver com a verdade contida na Bíblia. Outro ponto. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículos do 8 ao 10. Essa é uma palavra de dízimos e ofertas muitas vezes usada para oprimir fiéis e forçar as pessoas a contribuir sob o argumento de que se você não der a sua contribuição, você vai estar roubando a Deus. E como moeda de troca é dito que você receberá muito mais prosperidade. Vamos entender então o que é de fato a contradição aqui. Deus não deve nada a ninguém. Logo, se você contribuir de coração, no momento certo, você vai ser recompensado. E isso não é moeda de troca, porque se você planta coisas boas, você vai colher algo bom, isso é fato. A grande diferença é que com Deus ele costuma ser generoso quando a gente tem esse retorno. Então, se você ajuda as pessoas de coração, se você pega a palavra de Deus de coração, você vai ter um retorno, isso é fato. E aí, então, a contradição é quando se usa esse tipo de trecho isolado aí da leitura, né, para convencer você a fazer algo que não está no seu coração. Quando a gente lê Malaquias 3, a partir do primeiro versículo, a gente vai ver algo lindo e que não tem nada a ver com aquela palavra opressora lá do começo. O que a gente vai ler lá? A gente vai ver que vai ter ali a chamada, o anunciamento de Jesus. Tá? A gente vai ler isso a partir dos versículos 3 e 4. Ele vai dizendo justamente que vai vir Jesus e que ele vai nos purificar. Você pode conferir isso lá. Então, meus irmãos, quando vocês escutarem aí palavras como essas, não se intimidem, certo? Na dúvida, leia o capítulo completo. E a gente tem que ficar feliz de ofertar a casa de Deus. A gente não pode se sentir oprimido. A gente não pode fazer isso por tristeza, por obrigação, porque alguém está te pressionando, certo? A gente pode concluir, então, que os dízimos e as ofertas estão previstos vastamente, como já falei aqui, né, e documentados aí na Bíblia. A gente sempre deve contribuir conforme a nossa vontade, nossa boa vontade, certo? Com carinho e com capricho, como fez Abel, com fé, como fez aquela senhora que entregou a sua moeda. Não sei ter o versículo aqui, mas você pode pesquisar aí que você vai ver, porque ela acreditava na obra de Deus, mas nunca porque alguém quis te obrigar. Estamos entendidos? Se você tiver alguma dúvida, você pode postar lá nos comentários, ou me enviar um e-mail também, tem tudo isso aí no nosso site, certo? E aí a gente vai poder conversar a respeito, tá bom? Então, um grande abraço, fique com Deus.